Oi, gente, tudo bem? Nós somos o Pet História da Rio e a gente está iniciando hoje um projeto sobre a história das pandemias e o nosso primeiro convidado é o professor Leonardo Pereira e ele vai conversar com a gente hoje sobre a revolta da vacina. Oi, Leonardo, tudo bem? Olá, tudo bem? Então, queria saber de você de início o que foi a revolta da vacina. Então, revolta da vacina é o termo pelo qual ficou conhecido uma série de protestos de rua que ocorreram no Rio de Janeiro, capital federal, entre 11 e 15 de novembro de 1904. Foi uma série de protestos iniciada pela publicação de um projeto que supostamente viria a tornar a vacinação antivariólica obrigatória. No momento em que essa proposta de regulamento é publicado, ainda não era sequer um documento oficial, no dia seguinte começam as mobilizações de rua que vão gerar, no decorrer do tempo, o agravamento dos conflitos de rua até a formação de barricadas e centros de resistência mais explícitos. Isso não é um termo de época, revolta da vacina não era conhecida como tal naquele momento, mas é o termo pelo qual historiograficamente ficou consagrado aquele protesto de rua em particular. Legal, mas como a gente chegou nela? O que aconteceu para a gente chegar até a revolta? Os protestos, o que alimentou a chamada revolta da vacina foi fundamentalmente, como eu disse, essa proposta de tornar obrigatória a vacinação antivariólica. E aqui a gente tem um problema, né, que é tentar entender como uma doença, que é a varíola, que atingia em grande medida os trabalhadores de baixa renda, especialmente os negros e pardos, se torna um foco de uma campanha pública de prevenção e existe uma revolta contra esse esforço do Estado de garantir a prevenção contra uma doença que afetava boa parte da população, especialmente da população mais pobre. Ao contrário de outras doenças como a febre amarela, que atingia mais os imigrantes do que os trabalhadores nacionais, a varíola era uma doença muito grave entre os trabalhadores negros e pardos do Brasil. Portanto, o fato de que a revolta tenha sido patrocinada com especial força por esses trabalhadores negros e pardos aparece como um desafio para a historiografia. Entender o que aconteceu naquela revolta era um desafio para os contemporâneos e para a historiografia posterior, que tem que dar conta de uma revolta causada, teoricamente, por uma coisa que era positiva para a população. Assim, todo o esforço da historiografia para entender o que aconteceu em novembro de 1904 se ordenou no sentido de perceber, afinal, por que as pessoas estavam se revoltando, contra o que exatamente elas estavam se revoltando. A resposta imediata a isso é elas estavam se revoltando contra a vacina, mas ainda assim, ou não contra a vacina, mas contra a obrigatoriedade da vacinação. Ainda assim, o inusitado da questão fez com que vários historiadores, cientistas sociais, buscassem uma resposta para esses distúrbios em outros elementos que já não estavam mais especificamente ligados à vacina. Então, se a gente acompanhar o desenvolvimento da produção historiográfica sobre esse evento, sobre essa revolta, os dias de protesto chamados de revolta da vacina, a gente vai perceber que houve uma gradativa mudança de hegemonia da interpretação entre 3 ou 4 posições principais. De início, tanto entre os contemporâneos quanto entre a primeira historiografia, na década de 30 até 40, o Leôncio Basbaum, na década de 50, ela apontava a revolta da vacina como fruto da manipulação popular. Num contexto de efervescência política no início da República, os distúrbios políticos, disputa política no início da República, certos grupos desgostosos com os rumos da República oligárquica e excludente que se formava, em especial aqueles herdeiros do positivismo, teriam insuflado as massas a começar um protesto, se aproveitando da ignorância dessas massas, que não sabiam direito o que era vacina, então eles foram manipulados, e foi a manipulação política dessas massas que gerou o distúrbio e a revolta. É a leitura do Leôncio Basbaum, por exemplo, dentre outros historiadores. Depois dessa primeira leitura, uma outra leva de estudos, já na década de 1980, e que tem como expressão mais clara o trabalho do Nicolau Shevchenko, um livrinho chamado A Revolta da Vacina, ele tentava também entender a revolta, mas abrindo mão
da ideia de que o povo é uma massa inerte, facilmente manipulada. Ele tentava compreender as motivações desse povo que se revoltou. Só que, na explicação dele, a revolta que ele enxergava em 1904 não era contra a vacina. A vacina estava aqui como Pilatos no credo. Ela era só um fator, um estopim para uma revolta que seria muito mais ampla do que aquela contra a vacina. A revolta seria, na concepção do Nicolau Shevchenko, contra todo o processo modernizador, o projeto modernizador excludente da República, a ideia da imposição, da inserção compulsória do Brasil na Belle Époque. Esse é o termo de um capítulo do livro dele, Literatura como Missão, tem esse título. Então, a revolta para o Shevchenko seria uma reação popular contra essa lógica de modernização. Na frase do Shevchenko, a revolta não era contra a vacina, a revolta era contra a história. Então, todos os elementos que ele vai citar, que ele vai usar, é para tentar entender como o alvo dos que protestavam eram os elementos de modernidade. Eles atacaram os bondes, eles atacaram a iluminação pública recém-inaugurada, usaram as pedras das obras da avenida, da reforma que estava construindo a Avenida Central. Então, para o Shevchenko, a vacina seria só um detalhe, a vacina seria só uma desculpa para uma revolta que explodiu por conta de outros motivos. Como eu disse, essa leitura tem a grande vantagem de tentar entender a lógica daqueles que se revoltavam, mas ela tem um problema. Ela ignorava o elemento fundamental que gerou a revolta. Ora, acompanhando os testemunhos de época, é inequívoco como os distúrbios, os protestos de rua, eles estavam diretamente ligados à publicação do regulamento que visava controlar a vacina. Já existiam, antes disso, uma série de manifestações, tanto dos setores da elite brasileira, quanto de trabalhadores contra a vacina. O Centro das Classes Operárias já tinha entregue abaixo-assinado, uma série de grupos sociais já tinha entregue abaixo-assinado se mostrando contra a vacina. Mas só gerou revolta de rua no momento da publicação de um regulamento que não era oficial, mas que supostamente definia penas graves para quem não se vacinasse. Quem não se vacinasse não podia se alistar para votar, quem vacinasse não podia usar nenhum serviço público, você tinha tinha que pagar multa, tinha uma série de restrições a quem não se vacinasse que passavam a atingir efetivamente a vida da população. Então, na leitura do Shevchenko, por mais que ela tenha lógica histórica, ela não dá conta de entender por que a vacina e a varíola eram fatores daquela revolta que acontecia em 1904. Foi, então, na tentativa de entender essa questão que um terceiro trabalho muito importante ganhou forma, que foi o do Zé Murilo de Carvalho, que está num capítulo do livro Os Bestializados, do final da década de 80. Nesse trabalho, o Zé Murilo tenta também, como o Nicolau Shevchenko, ele tenta também entender o que gerou a revolta do ponto de vista daqueles que a patrocinaram. Ele, portanto, está longe de qualquer ideia de manipulação simplesmente das massas, como aquela primeira leitura colocada. Mas, ao fazer isso, ele se diferencia do Shevchenko por tentar entender o que essas pessoas tinham contra a vacina, por que a vacina causava uma revolta daquela magnitude. E a resposta do Zé Murilo de Carvalho se liga ao que ele chama do fator moral. Ora, a vacinação obrigatória teria como uma decorrência o fato de que o Estado, ou os representantes do Estado, poderiam entrar na sua casa para inocular você e a sua família numa intromissão indevida na privacidade de cada um. Então, é o fator moral que, para ele, explica a antipatia, a má vontade popular com a vacinação obrigatória. Ele está no contexto das lutas políticas também, esse elemento foi fruto de debate letrado na imprensa muito intenso, mas ele apoia a ideia de que foi por esse fator moral, foi pela necessidade de se afastar dessa intromissão indevida do Estado, que é uma coisa meio moral, meio liberal, que justifica para ele a revolta da vacina. Ora, essas explicações nunca me convenceram por completo. Todas têm suas razões, claro, tanto desde o processo que Leôncio Basbaum escrevia, de tentativa de manipulação popular, essa tentativa existiu. Você tinha uma tentativa de sublevação na escola militar que estava sendo armada, mas ela rapidamente reflui. No primeiro dia, começa a confusão de rua, esses primeiros revoltosos eles se recolhem. É claro também, como mostra o Nicolau, que existia uma insatisfação
mais ampla em relação ao governo republicano, aos governos republicanos. Existia uma desconfiança popular em relação a um Estado republicano que sistematicamente os tomava como vítimas de seus atos. Então, a gente está falando de uma república que se instaura com um código penal que, antes de qualquer coisa, diz que todos são iguais, mas que passa a criminalizar elementos da prática cotidiana de boa parte dos trabalhadores negros e pardos da cidade. As práticas de cura e crença deles passam a ser vistas como um crime, que é o dos curandeiros. A capoeira passa a ser criminalizada, suas formas de crença e cura passam a ser criminalizados. Então, nesse contexto, o Nicolau Shevchenko também tem sua razão em mostrar que, em alguma medida, existia uma prevenção popular em relação ao Estado republicano. E mesmo Zé Murilo de Carvalho, na explicação sobre a vacina, também não deixa de ter certa dose de razão, na medida que o discurso moral foi muito presente nos debates letrados do período. Eu diria mesmo que ele é, talvez, a principal motivação dos setores ilustrados brasileiros que foram opositores do projeto de vacinação, né? Acho que você tinha uma disputa nesse contexto que extrapolava um grupo social específico. Isso foi uma questão socialmente ampla. E, de fato, nos distúrbios de rua que marcaram a revolta da vacina, você teve momentos e sujeitos muito diferentes. Eu acho que o grande desafio de entender o que foi a revolta da vacina é perceber assim as diferentes motivações de diferentes grupos que, em diferentes momentos, se articularam em protesto pelas ruas. Queria lembrar também que a revolta da vacina não é um ato isolado, não é um fato isolado na história da capital federal, na história do Rio de Janeiro. Desde a década de 70, de 80, o Rio de Janeiro era palco de sucessivos protestos urbanos mais ou menos violentos, né? O mais famoso deles, anterior à revolta da vacina, é a revolta do Vintém, fruto de um aumento da passagem de bonde, que gera um grande embate popular, mas, para além da revolta do Vintém, você tinha sucessivamente, ano após ano, revoltas sobre aumento do preço da carne, aumento do preço do bonde. Você tem esses elementos que afetavam o cotidiano da população, geravam protestos de rua mais ou menos violentos, semelhantes ao da revolta da vacina. Acho que a singularidade da revolta da vacina foi a sua intensidade, força e duração. Ela foi mais perene do que as outras, ela durou mais que as outras, mostrando que é um assunto que atingia mais diretamente, especialmente, aquela população que se revolta nos últimos dias. Acho que... Bem, Leonardo, quem foram os principais atores da revolta? Então, essa é uma boa questão, é uma questão que, em geral, é pouco analisada, que é quem são os sujeitos dessa revolta? E a primeira coisa que a gente deve entender para conseguir analisar uma revolta dessa natureza é que ela nunca se dá com um sujeito único, por um sujeito ou por um grupo único. Uma revolta, uma manifestação dessa natureza, ela envolve projetos, aspirações, medos de grupos muito diversos. E foi isso que aconteceu na revolta da vacina, exatamente. Eu consigo compartilhar a tela? Consigo. Eu quero botar um mapa aqui para vocês. Primeiro, fazer um pouco a cronologia. Eu não estou conseguindo botar aqui em tela inteira. Mas vai assim mesmo. Primeiro, estabelecer um pouco essa cronologia, né? Eu acho que, para entender o que foi a revolta, a discussão sobre a obrigatoriedade da vacinação, ela já estava na imprensa ao longo de todo o ano de 1904. No dia 31 de agosto, o Congresso tinha aprovado a ideia da obrigatoriedade da vacinação. Isso já estava aprovado, faltava ser regulamentado. Isso já era elemento de debates intensos na imprensa, e debates intensos entre os grupos letrados. É preciso lembrar aqui que, nesse momento, a própria ciência, como nós entendemos, se hoje em dia a ciência, nos debates contemporâneos, a gente acaba atribuindo para a ciência a força de uma voz que está ao lado da verdade, no discurso, no discurso corrente, o fato é que nós sabemos que não é assim que a ciência funciona, né? A ciência não funciona por certeza e verdade. A ciência funciona por erro, negativa, transformação e negação. E, nesse contexto, quando a microbiologia era ainda uma relativa novidade, você teve, na revolta, por conta da vacinação
no contexto em que a microbiologia era uma relativa novidade, a própria ideia da existência de uma vacina eficaz contra a varíola, ela gerava intensos debates entre os médicos. Oswaldo Cruz, ele era partidário dessa perspectiva que vinha, ele tinha estudado, Oswaldo Cruz é partidário dessa perspectiva mais moderna, que a partir dos estudos do Pasteur tinha desenvolvido uma forma de imunização que é aquela que nós associamos à vacina, mas o fato é que entre os próprios médicos do período existia muita dúvida e muita crítica em relação à vacinação. A ciência médica estava longe de ter certeza sobre isso, estava longe de ter uma perspectiva hegemônica sobre isso. Por isso, os debates médicos, durante todo o ano de 1904, se esmeraram em tratar a própria vacina como se ela fosse não uma forma de cura, mas, pelo contrário, como se ela fosse mais uma doença, como se ela fosse ela mesma uma doença. Precisamos, para isso, entender o que é a vacina, né? O que era, nesse contexto, a vacina especificamente. Porque, hoje em dia, nós chamamos de vacina todas as formas de imunização dos indivíduos contra determinadas doenças. Mas, no contexto da varíola, a vacina era uma forma de imunização muito específica, que era uma novidade no período. No que consistia essa forma? Já existia, já era conhecida na medicina, uma forma de imunização que era tradicional no Brasil, tradicional na África, tradicional em todos os lugares que tinha varíola, que era a variolização. Na variolização, você inoculava em um indivíduo são na variolização, você inoculava no indivíduo são a varíola. Você botava uma versão atenuada da varíola para ele criar anticorpos sem desenvolver a doença. Esse era um método eficaz de imunização, mas que tinha um problema, né? Às vezes, a depender do erro e da mão de quem está fazendo a inoculação, você pode errar e o cara, em vez de ficar imune, ele pega a própria doença. Acontecia também com alguma frequência. Qual é a diferença da vacinação em relação à variolização? Qual era a novidade da vacinação? Ora, na vacina, o princípio da vacinação é que você tinha que imunizar o sujeito sem correr o risco de infectá-lo. Portanto, o princípio é que você vai fazer ele desenvolver anticorpos a partir de outro agente que permite que esses anticorpos se desenvolvam sem ter o risco de causar a doença. Isso que se conseguiu com a vacina. A vacina é uma doença da vaca, que, quando colocada em contato com o homem, permite que os homens e mulheres desenvolvam essa imunização contra a varíola. Por isso, por essa lógica da vacina, muitas vezes a própria vacina foi tratada como mais uma doença, como está aqui nessa caricatura da Gazeta de Notícias de 1904. Isso é muito antes da revolta, aqui a gente está falando de julho de 1904. Então, lá está a varíola e a tuberculose já com cara de doente, e chega a vacina como mais uma doença, pedindo licença. Como se, em vez de estar propondo uma cura, o que o Estado republicano tivesse era inoculando uma nova doença na população, mais um elemento que ia colocar a população em risco. Some-se a isso as campanhas que aconteceram ao longo de todo aquele ano sobre os riscos da vacina, né? Parece que eu estou falando de hoje em dia, está pululando boatos sobre os riscos da vacina, mas isso aconteceu muito em 1904. Né? Se dizia que a vacina, se contava um caso, uma menina que foi vacinada e morreu 2 dias depois, que era a imagem, a higiene homicida, como se eles estivessem vacinando com veneno, como se eles estivessem levando veneno, estivessem dando algo que mata. Em resumo, o que existia no mundo público dos jornais ao longo do ano de 1904 era um enorme questionamento, uma enorme tentativa de desacreditar a eficácia da vacina e colocando até os riscos do que seria dessa vacina. É nesse contexto que, quando se publica finalmente Perdão, deixa eu voltar aqui. Quando se publica, então, no jornal A Notícia, a proposta de regulamentação da lei da vacinação obrigatória, essa simples publicação basta para mobilizar os grupos sociais os mais diversos. A proposta é publicada nos jornais no dia 9, não era uma proposta oficial, era uma publicação de um furo de reportagem. A proposta é publicada no dia 9 e já no dia 10 se organizam as primeiras manifestações populares no Largo de São Francisco. Nesse contexto, ainda sob coordenação de lideranças oposicionistas que convocam esse primeiro ato, você tem o começo de um movimento
que se pretendia até então pacífico. O que aconteceu no dia 10 de novembro? Juntou uma multidão muito maior do que os organizadores, os opositores esperavam. Essa multidão rapidamente sai de controle e os próprios organizadores do ato passam a tentar esvaziá-lo, ficam com medo daquela multidão na rua e falam: não, vamos parar com isso, vamos todo mundo para casa. Só que ninguém vai para casa, o resultado disso a gente já sabe, né? A partir desse momento, você tem, como resultado desse ato, um enorme conflito da polícia com os manifestantes ali no Largo de São Francisco, nos seus arredores, na Praça Tiradentes, fazendo com que se inicie no dia 10 uma série de protestos que, ao longo do tempo, viriam se espalhar por toda a cidade. Nesse mapa, dá para a gente ter uma ideia de como as coisas se desenvolveram, né? Esse primeiro comício foi... a gente está aqui nessa região da Praça Tiradentes, do Lago de São Francisco, onde foi os primeiros comícios. Quando a polícia baixa com a violência em todo mundo aqui, esse protesto ele vai rumando para a região central, mas, com o passar do tempo, nos dias seguintes, cada vez mais os protestos vão se resumir a uma região específica da cidade. Não a região central, que está aqui caracterizada em azul e amarelo, mas cada vez mais os protestos vão para a região da Saúde. Eles se concentram na Rua da Saúde e na Rua da Harmonia, que é uma região da cidade, que nós sabemos, é uma região de forte presença negra. Era uma região deixada de lado na cidade, uma região um pouco valorizada da cidade, que servia, desde o século anterior, de habitação para a população de baixa renda, seja nos casarões antigos que existiam na região, seja nas encostas dos morros ali da região, aqui especialmente do Morro da Providência, onde, em 1904, já existia um núcleo de moradias muito significativo, já conhecido como Morro da Favela, aquela que é tida como a primeira favela. Significativamente foi nessa região, se de início o movimento congregou sujeitos os mais diversos, congregou desde grupos militares insatisfeitos, grupos positivistas insatisfeitos com os rumos do governo, setores da classe média preocupadas com essa questão moral de que fala o José Murilo de Carvalho e os próprios trabalhadores. Cada vez mais, com o passar dos dias, a revolta se concentrou entre os trabalhadores, em especial numa região de forte presença negra, que é a região da Saúde. Foi, então, aqui no entorno dessa região, quem já andou por ali sabe do que se trata, né? Uma região que é fácil organizar a resistência, organizar barricadas. Tem à beira do morro, essa foto que é a mais famosa da revolta da vacina mostra isso. Eles conseguem fechar a rua, tem apoio ali do morro, as pessoas jogavam coisa, jogavam pedra, e ali se tornou, então, um foco de resistência que, a princípio, o governo não conseguia penetrar. Então, para a gente saber quem são os sujeitos da revolta, tem que entender essa diversidade de sujeitos e tentar compreender os interesses de cada um desses sujeitos, que não necessariamente são os mesmos. A Rosa comentou que ia fazer 2 perguntas. Não sei se ela ainda quer. Fui eu, não? Foi? Fui, eu que sim, eu que queria fazer. Na verdade, está difícil que escolher a pergunta que eu queria fazer. Eu vou tentar juntar um pouco, Léo. Eu queria que se você pudesse falar das fontes que você falou um pouco da historiografia, mas se você pudesse falar das fontes que você utilizou para a sua pesquisa e como que elas também, a partir da leitura dessas fontes, como elas te levaram a perceber, né, a questão do regulamento, por exemplo, era uma questão central, e você perceber a presença desses sujeitos. E ao falar das suas fontes, eu queria saber um pouco das mulheres, se elas aparecem, se as mulheres aparecem nessas fontes. Que eu estou perguntando isso muito inspirada também na leitura da Silvia Federici, do Caliban e a Bruxa, em que ela fala muito da perseguição às curandeiras, né? Mas na Europa, no século XVI, junto com cercamentos, né? Enfim, com todo o movimento de retirada, né, do bem comum das famílias camponesas. Então, eu queria saber isso, se as mulheres aparecem nas fontes que você trabalhou e nessa relação das mulheres como curandeiras, e se isso tem uma repressão específica a elas, né? Então, vamos lá. Primeiro, sobre as fontes. Eu preciso explicar, antes de mais nada,
o que é o trabalho que eu desenvolvi com a revolta da vacina, que resultou nesse livro chamado As Barricadas da Saúde, Vacina e Protesto Popular no Rio de Janeiro da Primeira República. Esse livro não é resultado de uma pesquisa de longo prazo da minha parte, não foi tema de mestrado, doutorado, nada disso. Eu já tinha terminado o doutorado, que tratava de um tema que não tinha nada a ver com isso, era sobre a história do futebol, e num contexto em que eu trabalhava como coordenador de projeto do Secult da Unicamp, e nesse contexto eu fui convidado para fazer esse trabalho sem ser o meu tema. Fui convidado pelos companheiros da Fundação Perseu Abramo para desenvolver esse trabalho e comecei a pesquisar para fazer um trabalho desse tipo. E nessa pesquisa foi, portanto, uma pesquisa mais curta, mais detida, mas essa pesquisa ela se ancorava, basicamente, em 3 tipos de documentação, que constituem o fundamental do que eu usei aqui. Primeiro delas, a própria imprensa, né? Acho que tudo que eu citei agora, dos debates de imprensa sobre a validade ou não da vacina, esses são elementos muito importantes de processo de formação da opinião pública, né? Do que é a opinião, do que é a sensação em relação à vacina. Num contexto em que os jornais constituem o principal veículo de comunicação daquela sociedade, o tipo de dúvida plantada ali sobre a vacina não se restringe a seus leitores de forma nenhuma. A circulação oral do que era publicado nos jornais era muito intensa, a gente tem vários relatos sobre isso. Então, o primeiro elemento que está presente ali, como fonte, é a imprensa que já de cara nos permite diferentes entradas para a questão, desde os debates médicos, que de alguma maneira chegavam às ruas, até as manifestações de vários grupos insatisfeitos com a proposta de obrigatoriedade da vacinação, que a gente pode acompanhar ao longo do tempo. Então, através da imprensa, é possível saber, por exemplo, de todas as mobilizações e reações populares ao projeto de vacinação, né? O Centro das Classes Operários, uma representação dirigida para o Congresso por 5.000 operários contra o projeto de vacinação, o ofício da Associação Beneficente de Cigarreiros, tudo isso era reverberado nas páginas de imprensa. Por quê? Porque os opositores ilustrados da vacina usavam esses elementos como argumento da sua causa. Então, antes de mais nada, a imprensa me dava uma chave bastante ampla para entender os diferentes pontos que estavam em debate sobre a revolta da vacina. Só que, além da imprensa, para mim, um outro conjunto de fontes que foi muito importante para entender não só a revolta da vacina, como as suas consequências, foi a documentação policial. Em especial, a documentação dos distritos policiais, das prisões nos distritos policiais. Porque se tem uma coisa que é muito clara quando a gente cruza a documentação, é a dissonância que existe entre o que os jornais estão relatando e o que essa documentação policial vai marcar. No caso dos jornais, todo o tempo, a imprensa continua a afirmar, ao interpretar a revolta, a imprensa continua a afirmar a ideia da manipulação. São lideranças que estão fazendo, são só os anarquistas, ou são só os republicanos insatisfeitos, ou são os positivistas que estão fazendo a confusão. Só que quando você vai ver as prisões efetuadas como consequência da revolta naqueles dias, na sua maior parte, estão sendo presos jovens e homens negros. É a maior parte das prisões. Tem também trabalhadores imigrantes, mas a maior parte é de homens negros, o que quebra um pouco a ideia de uma revolta insuflada por certas lideranças, que é a ideia de ter uma liderança oculta, né? Acho que essas fontes policiais quebram o discurso da imprensa da manipulação. Elas ajudam a ver que quem estava organizando alguma coisa não era ninguém fortemente armado. A suposição de que existia uma ameaça à República ali colocada se esvazia quando você vê que são os pé-rapados, os trabalhadores quaisquer que estão ali defendendo uma coisa que querem e estão sendo presos por causa disso. Então, dessa dissonância é muito importante para ajudar a quebrar a memória projetada pela própria imprensa. E também foi muito importante para mim, por fim, a literatura. Especial registros literários de alguns autores mais atento ao universo das ruas. Estou falando de 2 autores em especial nesse contexto, que eu usei bastante no livro, que são o João do Rio e o Lima Barreto. De formas diferentes, os 2 me permitiam perceber dimensões desse processo que não estavam diretamente relacionadas àquilo que estava colocado pela imprensa. É o que fazia o João do Rio, por exemplo. Ora, uma das pulgas atrás da orelha que me fez dar forma a esse livro foram as crônicas escritas pelo João do Rio, naquele mesmo ano de 1904, perto do mês de novembro, sobre as suas visitas
às casas de santo, aos terreiros, o seu contato com a religiosidade afro-brasileira. E mais de uma crônica, ele é cuidadoso em afirmar, algo espantado, o apoio que, naquele contexto, ele percebia nas casas de santo a figura do Obaluaiê, que é o orixá da doença e da cura. É o orixá que ele tem uma relação dual, como os orixás, né? Ao contrário do mundo católico, o bem e o mal claramente definidos. Não, ele tem a doença e a cura, ele é o orixá tanto da doença quanto da cura, mas estava sendo celebrado em vários daquelas casas de santo que ele visita, para surpresa do João do Rio. Mais de uma crônica ele fala: pô, esse pessoal está celebrando o Obaloaiê no meio de uma epidemia, eles estão doidos. E aí isso me chama a atenção que não, que na verdade é significativo que eles estejam celebrando o Obaloaiê no meio de uma pandemia. E isso que me puxou para olhar com outros olhos a própria revolta, a partir de estudos de mais fôlego que já tinham sido desenvolvidos, eram recentes então, agora já não são tão recentes assim, mas na época eram recentes, os estudos desenvolvidos pelo Sidney Chalhoub sobre a varíola e a variolização. No livro Cidade Febril, o Sidney Chalhoub está tratando de diferentes epidemias do Rio de Janeiro do século XIX. E um capítulo sobre a varíola, ele expõe longamente esse processo que era comum na África de variolização. O fato de que a varíola era conhecida na África há muito tempo e que os africanos escravizados trazidos ao Brasil já sabiam, portanto, já conheciam tanto a doença quanto as suas formas de combate à doença, que é o princípio da variolização, que tinha a ver com certas formas de crença, certas visões centro-africanas sobre doença e cura, que adotavam esse princípio dual. Qual é? O mal é também a cura, o veneno é o remédio, ou o remédio é o veneno. As duas coisas. Esse princípio ele está muito ligado ao que é a própria variolização, que é uma forma de curar o mal pelo mal. Você cura com aquele elemento e aquele elemento vai ser a cura. O mal é também a cura. Por isso, não é que as pessoas simplesmente não se importassem com a variolização. O que ficava claro, lendo o trabalho do Sidney Chalhoub e olhando as fontes específicas sobre a revolta da vacina, o que ficava cada vez mais claro para mim é que o que as pessoas, em especial os trabalhadores da região da saúde, os trabalhadores negros da região da saúde, o que eles estavam defendendo era a sua forma tradicional de cura, a sua forma tradicional de lidar com a cura, na qual eles confiavam. Num contexto em que a alternativa da ciência era colocada em dúvida pelos próprios médicos, em que isso estava sendo questionado, que estava longe de existir qualquer consenso sobre essa questão, o que eles estavam fazendo era se fiar no seu próprio no seu próprio saber, na sua própria competência. Portanto, quando eles estavam saudando o Obaluaiê nos centros da religiosidade afro-brasileira, eles estavam fazendo parte, eles estavam atuando com as ferramentas que tinham à mão em favor da sua própria saúde. A questão toda foi, portanto, um diálogo entre aquilo que estava sendo veiculado pela imprensa, as dúvidas sobre a vacina veiculadas pela imprensa, o medo que aquilo pudesse causar o mal e a certeza de que eles sabiam como controlar esse mal tradicionalmente. Eles se apegam num contexto em que, como diz o Nicolau, de fato, eles sabem que o Estado republicano toma suas práticas e costumes como alvo. Nesse contexto, eles preferem recuar e ficar com a sua forma tradicional de cura, o que explica porque, justamente nessa região, na região da saúde, é a região no qual os processos de vacinação tiveram menor efeito. Para vocês terem uma ideia, da população de 45.900 habitantes da saúde, pelo censo de 1906, 14 se vacinaram em 1904. 14 procuraram espontaneamente o posto para se vacinar em 1904. Os números não são altos na cidade inteira, mas essa proporção é ridícula, né? O lugar onde menos gente foi se vacinar e, não por acaso, o espaço da cidade que, naquele contexto, tinha maior presença negra, maior presença da religiosidade afro-brasileira. Não por acaso foi ali perto da Pedra do Sal que se fundou a primeira Casa de Santo da Manhaninha, no Rio de Janeiro. Estou falando feito uma matraca aqui. Alguém tem outra pergunta? Ou a gente pode seguir?
Não, mas, Leo, se você puder falar é verdade. se for possível, né? Não sei Não, se claro. você pode falar um pouquinho Claro. dessas fontes, permitem um pouco ver o papel delas. Claro, é uma ótima questão. Nessas fontes, particularmente, as mulheres aparecem de uma forma, aparecem como objeto, no sentido de que elas são o discurso que vai contra a vacina por questões morais, ela tem como fator fundamental a mulher. Então, a ideia, a questão moral que está levantada pelo Zé Murilo de Carvalho, que foi, de fato, uma questão importante naquele contexto, ela partia do medo de que o Estado, o representante do Estado, fosse entrar na sua casa e tocar a sua mulher. Essa caricatura do Correio da Manhã de setembro de 1904, antes da revolta da vacina, deixa essa ideia muito clara, né? Numa meio grosseira, desculpa pela grosseria da imagem, mas ela deixa claro qual é o medo de que as suas mulheres vão ser afetadas por essa questão. Então, elas aparecem como simples objeto. Mas, de fato, mesmo na documentação policial que eu acabei de citar, eu não encontrei nenhuma mulher presa. E todos os relatos dos atos, não sei explicar isso, mas, de fato, eu não encontrei mulheres presas e não encontrei relatos da presença de mulheres nos atos de maior violência. As mulheres voltam a aparecer nessa pesquisa quando, no fim, quando acaba a revolta, passa a revolta, essas mulheres elas aparecem em várias representações, porque qual é o resultado da revolta? Isso também é importante se frisar, né? Muitas vezes o Nicolau dizia: a revolta não ganhou porque não tinha o que ganhar, ela não podia ganhar. Uma revolta não podia vencer. Só que a revolta venceu. O que a revolta queria? O que os revoltosos queriam? Eles queriam caçar o processo de vacinação obrigatória, eles queriam cessar o processo de vacinação obrigatória. Bom, os protestos só acabaram, apesar de toda a força que se armou em redor do bairro da Saúde, armada, virando seus canhões para a região da Saúde, os protestos só acabaram quando o governo oficialmente anunciou que aquele regulamento publicado não era oficial, que não existia um regulamento oficial, que não ia ter regulamentação naquele momento. Então, não é que a revolta não venceu, ela venceu no que ela queria. Podemos discutir a consequência dessa vitória, mas os revoltosos conseguiram o que queriam, ao contrário do que repete um atrás da outra vários autores que trataram do tema. Só que essa vitória teve como duas consequências principais, ambas muito tristes. Primeiro, o aumento dos números da epidemia de varíola no Rio de Janeiro, né? Acho que a falta de comunicação, a falta de devida comunicação e explicação do Estado sobre a importância da vacina, os desacordos na própria ciência médica que colocavam em dúvida a validade da vacina, resultaram num quadro de piora da pandemia, da epidemia nos anos seguintes. Por outro lado, ela também serviu de motivo para o encarceramento em massa de trabalhadores negros no Rio de Janeiro. Quando você vê, já não é nos dias imediatos da vacina, né, dos protestos, é diferente das fontes que eu acabei de citar, que são dos dias, entre o dia 11 e o dia 15, tem várias prisões negras, mas depois, uma semana depois, quando tudo se acalmou, levavam de barca, assim, levavam, em especial, jovens negros de barca, que eram presos e muitos deles deportados para a Ilha das Cobras. Então, aqui tem imagens das mulheres que vão com filhos, vão defender os seus maridos que estavam sendo deportados nesse contexto. Mas é uma pergunta interessante, de fato, por que elas não aparecem em meio aos protestos nesse contexto. Mesmo porque, na religiosidade afro-brasileira, a ideia da bruxa, a ideia europeia da bruxa não é assim, né? O curandeiro, boa parte dos curandeiros, talvez os mais famosos, eram homens. O Juca Rosa, figuras de destaque, o João Alabá, eram homens. Os pais existiam mulheres também, hoje em dia, mas na realidade do Rio de Janeiro tem a Manhaninha, mas os mais famosos em 1904 era o João Alabá, havia sido o Juca Rosa antes, eram figuras masculinas. Rapidamente, né? Se você puder falar, mas só uma coisa curta. Era uma doença urbana ou isso se espalhou? Dá para pensar nessa relação rural e urbano? Essa doença se espalhou? Ou tem relatos de como isso foi? Pensando, né, que o mundo urbano nesse período era muito maior, desculpa, o mundo rural era muito maior. Isso aparecia essa questão nas fontes ou ela foi localizada mesmo, foi uma doença urbana, do mundo urbano?
Olha, não me parece que a varíola possa ser descrita como uma doença especificamente urbana. Até por isso, já existia a varíola muito antes dos grandes processos de urbanização no próprio continente africano, né? Essa é a ideia. A varíola é uma doença muito infecciosa e que é claro que no ambiente urbano ela se prolifera mais rapidamente porque tem maior concentração, mas não é uma questão puramente urbana. Pelo contrário, nesse caso, os saberes tradicionais, as formas de cura tradicionais se desenvolveram ainda no continente africano e não necessariamente em contexto urbano. Mas e naquele período não se falava se essa doença estava se espalhando para as zonas rurais? Porque nesse contexto, o cuidado com as epidemias, ele se ligava muito à realidade da capital federal. Como mostra a Margarida, esse é o contexto de início da República, no qual a cidade do Rio de Janeiro passa a se colocar como farol para a nação. Você tinha um enorme abismo a separar o que é a realidade da capital, da realidade das províncias e da realidade do interior, mas a ideia é fazer disso não a imagem do que é o Brasil, mas um farol do que deve ser o Brasil. Além disso, o Rio de Janeiro era também centro comercial, centro financeiro, tinha uma importância comercial que hoje em dia é até difícil da gente entender, mas por causa disso a necessidade de zelar pela salubridade da cidade do Rio de Janeiro era mais intensa do que do resto da cidade. Não por acaso do governo Rodrigues Alves, boa parte do orçamento público federal se destinou ao saneamento da cidade, ao saneamento e à reforma da cidade do Rio de Janeiro, que era o cartão postal que se queria afirmar para a República. Wallace, não sei se você quer continuar, se tiver mais perguntas também. Por último, só queria saber se alguém tem uma outra pergunta para fazer. E se não, para a gente fechar, queria saber do Leonardo por que você acha importante, Léo, que a gente estude a revolta da vacina hoje. Acho que só, talvez, emendar, né? Porque é isso, ouvir o Leonardo falar da revolta da vacina, não tem como a gente fazer as conexões com o que a gente está vivenciando hoje com o Covid. Então, também queria te ouvir um pouco isso, assim, do que... de como você, para você que estudou esse tema, como que você foi também vendo essas similaridades, como que isso foi ressoando para você também. Acho que pensando na nossa realidade atual da pandemia de Covid, é possível entender alguns paralelos com o que acontecia no começo do século XX em relação à varíola e algumas diferenças também, claro, muito marcantes, muito acentuadas. Talvez, em termos do paralelo, o que fica mais evidente é como, frente à incerteza, a incerteza do que é dos resultados dessa vacina ou não, as pessoas ficam mais inseguras de como agir. Por isso, elas vão tender a recuar e fazer aquilo que é da sua tradição. O fundamental na revolta da vacina, o que justificava o apego ou a desconfiança de boa parte dos trabalhadores que poderiam ser vitimados pela varíola em relação à vacina, é o fato de que as autoridades públicas, os senadores, os deputados não se entendiam. Boa parte deles estava falando mal da vacina em vez de estarem todos em apoio unívoco. E acho que, mais uma vez, a gente vive isso, né? Acho que os dados do que a gente vive são inequívocos a esse respeito. Os lugares de maior presença do eleitorado do presidente da República são aqueles em que a atual pandemia se dissemina mais intensamente. Então, a gente está na mesma lógica. É o questionamento de algo que é tido como uma certeza científica que, evidentemente, coloca em dúvida a segurança dos indivíduos em apelarem para aquele sistema. No caso da revolta da vacina em particular, me parece que se o problema foi um problema de comunicação do Estado e das elites brasileiras, foi do desacordo das elites brasileiras em dar força e legitimar aquilo, continuaria a ter resistência. Claro, tem muita gente que continuaria apegada às suas formas tradicionais de cura, mas talvez muito menos do que aquilo que aconteceu quando a forma de cura que está sendo apresentada para você é deslegitimada pelo próprio discurso científico. Então, esse desacordo, essa tentativa de minar a validade daquele saber é um dos elementos que une os dois momentos de maneira clara. Mas também tem diferenças muito marcantes, claro. Acho que no atual contexto, aqueles que estão se colocando contra a vacinação já não estão na mesma situação de quem fazia isso no começo do século XX. É muito diferente o momento no qual a microbiologia ainda é uma recente novidade, em que a medicina costumava se apresentar como apenas mais uma forma de cura, que não era tão diferente assim de outras formas de cura. Isso não se compara com a nossa realidade atual. Desde a microbiologia,
não se coloca mais essa questão, né? A medicina não é uma ciência, quer dizer, a medicina não é um saber unívoco, a medicina é uma ciência experimental, mas ainda assim não resta dúvida que se deve hoje em dia o tipo de validade do saber médico não se compara com o de outras formas de cura, isso é inequívoco. Então, os questionamentos recentes sobre a eficácia da vacina pouco tem a ver com os motivos que levaram os revoltosos de 1904 a sair às ruas. Léo, ainda tem, sempre tem, né? A gente sabe, mas é um pouco isso, assim, se você sugeriria, assim, você vê possibilidades dessa pesquisa sobre a revolta da vacina, ela ainda ser um tema a ser revisitado a partir de outras fontes, outros temas? Demais, demais, claro. Não, bom, da minha parte, você apontaria? Da minha parte, isso foi um micro trabalho, mas tem várias dimensões da revolta da vacina, pensando mais amplamente, né? Não estou nem falando... Em geral, quando se pensa em revolta da vacina, você pensa lá naqueles 4 dias, entre o dia 11 e o dia 15 de novembro. Mas essa questão da vacina, a questão da relação com doença e cura, essa precisa ainda ser muito investigada. O trabalho do Sidney Chalhoub, que eu falei, o Cidade Febril, ele apontou um caminho que eu tentei trilhar um pouquinho mais, que é tentar entender as formas de crença e de cura dos grupos afrodescendentes. Mas são os primeiros passos. A gente entende ainda muito pouco disso. Ainda se precisa estudar muito, em grande medida, estudar muito isso para o Rio de Janeiro do século XX. É olhar para trás, é olhar para a África, é tentar entender melhor essa bagagem de saberes que são trazidos e são reelaborados pelos sujeitos. E aqui você tem um campo inteiro de desenvolvimento que vale ser trilhado. Eu espero que algum de vocês se anime a fazer. Bom, não sei se alguém tem alguma outra pergunta. Acho que a gente pode abrir agora, caso alguém queira fazer. Mas se não tiver... Vocês já sabiam de tudo isso que eu falei, né? Quero te agradecer, Leonardo, pela participação, por vir conversar com a gente. Quando quiserem. Estou sempre disposto aqui. Eu sou sócio. Obrigado. Larissa, valeu. pode interromper a gravação.